Bom dia, eu sou o Luiz Roberto Matos, este é o nosso Café com Jesus, o segundo episódio. Como eu disse quando eu anunciei este projeto, eu vou estar falando sempre sobre Jesus em vídeos curtos, não serão vídeos longos, não serão palestras longas, serão sempre vídeos curtos com passagens dos evangelhos, com passagens da vida de Jesus, dos seus milagres, da sua pregação. Então vamos hoje ao Café com Jesus, episódio 2. Há quase 2000 anos atrás, no meio da madrugada, um homem estava com um grupo de amigos dormindo em um bosque de oliveiras na Palestina, hoje Israel. Seus amigos, seus discípulos estavam dormindo e ele estava acordado, tendo visões, orando, quando de repente chegam guardas do templo de Jerusalém, o grande templo de Salomão, com alguns sacerdotes, e um dos seus discípulos que estava com os guardas se aproxima dele, no meio da escuridão, com algumas tochas iluminando o ambiente, se aproxima dele, o cumprimenta, dá um beijo no seu rosto, e os guardas se aproximam e prendem esse homem e levam. Seus discípulos correram, fugiram, apavorados, acordados com o barulho, com o que estava acontecendo no meio da noite, vendo tantos guardas armados, ficaram com medo e correram. Apenas um se aproximou de um guarda e deu um golpe com uma faca, uma peixeira, feriu o guarda, mas os soldados, os guardas, levaram esse homem, levaram preso. Levaram, a partir dali, esse homem apanhou muito, começou uma longa trajetória de muitas horas de sofrimento, de dor, levando soco, paulada no rosto, chutes. Esse homem foi levado, foi julgado por um tribunal de exceção organizado no meio da madrugada, para que a população não tivesse conhecimento do julgamento. Julgaram o homem e condenaram. Na verdade, a condenação já estava certa, já estava acertada entre os sacerdotes do templo. E esse homem apanhou muito. Apanhou durante toda a noite, toda a madrugada. Quando o dia amanheceu, ele foi levado para o rei do local, o rei Herodes, que era o rei da Judéia. Mas Herodes não quis saber de se envolver com esse julgamento, com esse homem, e mandou levar ele de volta. Então, os sacerdotes do templo de Jerusalém mandou levar e também acompanharam esse homem até o governador romano da Judéia, que era Pilatos, e tentaram convencer o governador romano a matar, a condenar à morte o homem. Isso durante toda a trajetória, vai para ali, vai para cá, esse homem apanhou bastante. E depois da conversa com Pilatos, Pilatos não viu mal algum nesse homem, não achou nele, não viu nele nenhum crime que justificasse a sua morte, e mandou que ele fosse chicoteado
na modalidade do castigo romano, que é um castigo com o chicote, tem várias pontas com bolas de ferro, com lâminas cortantes, e não tem número definido. E levaram o homem e ele foi lapidado com esse chicote, o flagellum, como era chamado, por isso ele foi flagelado, né? Foi submetido àquele castigo do flagelo, era o chicote romano. E esse homem sofreu muito, sofreu muito. Esse sofrimento é muito bem retratado no filme A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson, ator americano. Quem nunca assistiu, assista. Algumas pessoas não gostam disso. O filme é muito sanguinário, é muito realista. Se já assistiu, assista de novo depois de assistir esse vídeo, para se ter uma dimensão próxima do que talvez tenha sido a realidade de como esse homem sofreu. Depois de flagelado com aquele chicote romano, possivelmente mais de 200 chibatadas, um homem todo dilacerado, lhe foi colocada uma coroa de espinho, com uma planta cheia de espinho na cabeça, enfiados os espinhos grandes, introduzidos no couro cabeludo do homem. Mas os sacerdotes do templo, não satisfeitos, queriam ver o homem morto. Eles assustaram o governador romano, Pilatos, dizendo que aquele homem era perigoso, que ele podia iniciar uma revolução. Isso era a Páscoa. Jerusalém tinha cerca de 1 milhão de pessoas dentro da cidade, dentro das muralhas, visitando o grande templo de Salomão. E esses sacerdotes, aqueles mais radicais que queriam a morte desse homem, eles acabaram levando o governador romano no caminho da condenação desse homem. Mas o governador romano, não convencido de qualquer culpa, não via qualquer perigo nesse homem, ainda tentou uma última cartada para livrar o homem. Ele lembrou que havia um costume, sempre na Páscoa, o governador romano da Judéia liberava um prisioneiro. E eles tinham um prisioneiro, que era chamado de Barrabás, que não devia ser um ladrão comum, porque os ladrões, eles eram castigados pelo templo de Jerusalém, eram chicoteados pelos guardas do templo. Era um castigo muito menor, com um chicote comum, com poucas chibatadas, já ali falando de 39 chibatadas apenas, e não matava. Tomava aquelas chibatadas e era solto. Esse era o castigo para os ladrões. Barrabás não foi aprisionado pelos guardas dos sacerdotes do templo de Jerusalém, mas sim estava aprisionado na fortaleza romana de Jerusalém, aguardando possivelmente o julgamento e a condenação. Então Barrabás não era um ladrão comum. Barrabás, mais provavelmente, era um revolucionário judeu, aqueles que lutavam pela libertação do seu povo, do seu país, da sua terra. Um terrorista aos olhos dos romanos da época, um revolucionário, um terrorista. Então ele estava preso pelos romanos. E Pilatos lembrou de Barrabás e disse: temos um prisioneiro, Barrabás. E aí fez como costumava se fazer nas Páscoas, em Jerusalém, abriu os portões de um pátio que havia lá na fortaleza, dentro de Jerusalém,
entrou uma pequena multidão, não era muito grande parte, mas entrou uma pequena multidão, talvez 100, 200 pessoas, não devia caber mais do que isso, e colocou no alto, num pátio, onde ele estava, colocou Jesus de um lado e Barrabás do outro, e perguntou ao povo quem ele deveria soltar. E o povo, possivelmente insuflado, escolhido, as pessoas escolhidas pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, as pessoas que gritaram mais alto aos ouvidos de Pilatos, o governador romano, foi Barrabás. Soltem Barrabás, soltem Barrabás. E pediram a crucificação do homem que estava preso, do outro homem que estava preso. E esse outro homem, depois de ter apanhado desde a madrugada, bastante, ter sido lapidado pelo flagelo, um chicote romano, agora ia ser crucificado. Então, ele já com a coroa de espinho, todo ensanguentado, todo cortado daquelas navalhas do chicote, fizeram ele carregar ou arrastar uma cruz, ou pelo menos parte da cruz, até o Calvário, que era o ponto onde era feita a crucificação. E no meio do caminho, esse homem ainda levou muitas chicotadas e socos, e caía de joelho, e chicoteavam para ele levantar. E chegou no Calvário, esse homem foi pregado, um prego num punho, outro no outro punho, pregou os 2 pés, levantou a cruz, e esse homem ficou preso na cruz durante algum tempo, agonizando. Logo, os músculos do peito, do braço se cansam e a pessoa não aguenta mais suportar o peso do corpo nos braços, o corpo vai arriando. Isso dá uma dificuldade pelo extremo cansaço, a dor do peitoral, dos músculos do peito, do braço. A pessoa vai ficando com a dificuldade de respirar cada vez maior. Precisa apoiar nos pés, só que os pés estão pregados com um prego grande atravessando os ossos, um por cima do outro. A pessoa não consegue apoiar o peso do corpo também nos pés. Como esse homem estava sem beber água, sem comer, desde o início da noite anterior, e já era aí meio da tarde, por volta de 3 horas da tarde, um sol forte de Israel, o homem agonizando, com dificuldade de respirar, a pessoa crucificada morre por asfixia, por falta de ar, não consegue mais respirar. É uma morte por asfixia, uma agonia muito grande, muito grande. E esse homem, no alto da cruz, no auge do seu sofrimento, esse homem chamado Jesus, ficou conhecido como Jesus Cristo. Esse homem olhou para aquela pequena multidão ali embaixo, ao redor da cruz. Soldados romanos, vários, dando risada. Alguns sacerdotes rindo. Desça agora da cruz, você não é filho de Deus, se salve. Você não salvava os outros, agora salve a você mesmo. E fazendo gozações e proferindo insultos. E esse homem, no auge da sua dor e da sua agonia, ele olha para aquelas pessoas e ele fala: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. O homem, Jesus, no auge da sua dor, do sofrimento, não conseguindo mais respirar, ele sabe que sua vida está chegando ao fim, e ele diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E ele perdoou. Ele não morreu com raiva, nem com ódio,
não carregou mágoa daquelas pessoas que o fizeram sofrer, que bateram nele, que chicotearam ele, que crucificaram ele, os sacerdotes que foram que insistiram na morte dele. Do alto da cruz ele simplesmente diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Um homem que dedicou a sua vida a pregar o amor, a paz, a reconciliação, a curar as pessoas. Ele doa ali a sua vida e ele, no auge da dor, consegue perdoar a todos. E não parte, não morre com raiva, nem muito menos com ódio no coração. E nós, humanos, pessoas comuns, o que já conseguimos perdoar? O que nós conseguimos perdoar? O que você já consegue perdoar? Perdoar as pessoas que já te fizeram mal, perdoar as pessoas que já te prejudicaram, te causaram dor, de alguma forma, que já lhe tiraram bens materiais, lhe tiraram pessoas do convívio. O que você já consegue perdoar? Quantas mágoas você carrega ainda no coração, na memória? Quanto ressentimento você ainda tem? Você ainda odeia alguém que te fez mal? Hoje, o nosso Café com Jesus traz essa reflexão sobre o perdão, sobre perdoar, mostrando uma situação extrema de uma pessoa que apanhou muito, foi muito torturada durante muitas horas de sofrimento, quase 12 horas sofrendo, sem beber água, sem comer, apanhando, crucificado, e no auge da agonia, sufocado, sem conseguir respirar, ele consegue perdoar a todos. E fala para que todos ouçam. Tanto que João, evangelista, o único dos seus discípulos que estava ali no pé da cruz, o único, todos os outros se esconderam, fugiram. João estava ali com sua mãe Maria e registrou no seu evangelho essa fala de Jesus. Os outros não foram testemunhas oculares e auriculares. Somente João, o evangelista, estava ali assistindo, presente, e registrou no seu evangelho essas palavras finais de Jesus. Depois ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, o que eu quero trazer hoje aqui nesse episódio do Café com Jesus é a necessidade do perdão, necessidade de perdoarmos, baseado num grande exemplo do Mestre Jesus, que no final de todo o seu sofrimento, ele perdoou a todos aqueles que estavam fazendo e fizeram aquilo com ele. Ele perdoou a todos. E nós precisamos nos inspirar em alguém como Jesus para também trabalharmos o perdão dentro de nós. Buscarmos perdoar as pessoas. Começando por perdoar aquelas coisas menores, aquelas coisas mais simples, aquelas dores menores, aquele mal menor, para aos poucos irmos conseguindo perdoar coisas maiores, dores maiores, sofrimentos maiores. Então, a lição de hoje no Café com Jesus é o perdão, a necessidade do perdão. Perdoe, porque o perdão, ele alivia a alma, ele alivia o coração, ele alivia a dor. E ele beneficia, em primeiro lugar, e muito mais a quem perdoa do que é perdoado. Tá certo? Então, até o próximo Café com Jesus. Vou ficando por aqui. Muita paz para todos.